Muito bem, já estamos de volta. Agora está chegando a hora do Claramente. Eu quero saber de você. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? É um esgotamento físico e mental que afeta muitas pessoas. Mas vamos ver hoje aqui no Claramente quais são os sintomas e o que fazer para resolver esse problema. Fique agora com Claramente. Olá, que bom que você está aqui de novo no Claramente com a gente. Vamos ver algumas informações sobre a síndrome de burnout. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas em nosso corpo e mente que indicam que existe um problema. A diferença entre sinais e sintomas é que os sinais podemos enxergar. Por exemplo, uma ferida na pele, uma inchação numa articulação, a queda de cabelo, emagrecimento, enquanto que os sintomas não podemos ver. Então, pode ser dor de cabeça, uma tristeza, dor nas costas, uma angústia. A palavra inglesa burnout se refere a algo que deixou de funcionar por exaustão. A síndrome de burnout é resultado de estresse, o qual se prolonga por muito tempo, gerando esgotamento emocional e físico, quando existe um estilo de trabalho e relacionamento com pessoas, em geral, muito desgastante isso, podendo incluir a família. As pessoas que mais sofrem desse tipo de esgotamento são as que praticam uma atividade profissional na qual existem exigências de envolvimento com as pessoas de uma forma frequente e bem próxima. São os profissionais de serviços, principalmente os cuidadores, em cujo trabalho ocorre com frequência muitas situações de mudança emocional. A síndrome de burnout ou de esgotamento se manifesta por o esgotamento emocional, a diminuição da realização pessoal no trabalho e despersonalização do profissional. Vamos ver isso, como que isso funciona, quais são os detalhes desse assunto aí. Então, esta síndrome é uma resposta aos fatores estressores variados. Seus sintomas estão dizendo para a pessoa: pare, reavalie seu estilo de vida, reveja e mude a maneira como você lida com as pessoas, pegue leve consigo mesmo, coloque limites para as pessoas abusivas com quem você tem que conviver ou se afaste delas. A pessoa com esse esgotamento ou burnout não é um indivíduo fraco. As exigências de fora e muitas vezes de dentro dele mesmo é que, em geral, são demasiadas para qualquer ser humano enfrentar e praticar. Sabe quais são os sintomas que uma pessoa com síndrome de burnout tem? Eu vou citar os sintomas físicos e os mentais. Dentre os principais estão sintomas físicos: o cansaço constante e progressivo, dores musculares, dor de cabeça, alterações gastrointestinais, insônia, infecções repetidas pela baixa da imunidade, transtornos cardiovasculares como palpitação, pressão alta, né? Prejuízo da sexualidade, como ejaculação precoce, desinteresse ou frigidez, dores ósseas, alterações menstruais, enxaqueca, crises asmáticas e outras. Sintomas mentais da síndrome de burnout se incluem a dificuldade de pensar com rapidez, sentimento de solidão, de impotência, um prejuízo da memória recente, uma diminuição da atenção e da concentração, irritabilidade, labilidade emocional, quer dizer, a pessoa chora facilmente, perda ou diminuição do autorrespeito e da autovalorização, depressão, dificuldade de relaxar, impaciência, mudança brusca de humor, uso abusivo de substâncias como álcool ou medicamentos controlados, perda de interesse pelo trabalho, faltas no trabalho e outros. Muitas pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout se sentem compelidas para o sucesso e alto rendimento e vivem exigências altas demais e muito fortes quanto à competição. Elas podem ter uma ambição que pode estar ligada a necessidades psicológicas disfuncionais, ou seja, não saudáveis. É fácil disfarçar a ambição não saudável, obsessiva, para sucesso profissional e econômico na vida através de trabalho duro que todos aplaudem. Ou seja, as pessoas não criticam quem trabalha demais. O trabalhador é sempre elogiado, mas ele pode ser um compulsivo para o trabalho e acabar desenvolvendo um esgotamento. E atrás de uma compulsão sempre existe uma história de dor emocional e conflito espiritual.
O esgotamento pode surgir por exagerada ambição, profunda ou desesperada necessidade de ser aprovado, um medo irracional de que nosso trabalho não seja adequado, ou uma necessidade de sentir que estamos no controle o tempo todo, ou qualquer comportamento, desejo ou motivação que nos domina de forma incontrolável. Quais são as consequências principais desse esgotamento chamado síndrome de burnout na vida de uma pessoa? Bom, perda da força física para trabalhar, estresse na família, podendo gerar preocupações nos filhos que podem começar a ver o trabalho do pai ou da mãe de uma forma negativa e se revoltar. Dificuldade no casamento pelo fato do marido ou da esposa atender às demandas do seu trabalho e deixar a vida afetiva conjugal de lado. Neste caso, a pessoa precisa aprender a colocar limites para os abusos das exigências do trabalho e para suas próprias necessidades exageradas de se envolver com coisas fora de casa. Muitos desenvolvem depressão por reação ao esgotamento. A depressão é um sinal de que existem perdas, há impotências que não estão sendo respeitadas, talvez pela própria pessoa. E nesse caso existe a necessidade de lamentar, de chorar, de pedir apoio a alguém que possa ouvi-lo, compreendê-lo, acolhê-lo na sua dor, na sua luta e no seu cansaço emocional. Outra consequência do burnout é o surgimento da desmotivação pela pressão no trabalho, pressão dos chefes que sugam demais, gerando estresse, esgotamento e todos são prejudicados. A pessoa sai de licença médica, a produção cai, os custos são os mesmos. Você explora seus colaboradores? Você paga a hora extra e permite banco de horas? Você dá folga conforme a lei? Você paga salários justos? Você é honesto como funcionário, com um cooperador? Você veste a camisa da empresa? Você dá o melhor de si? É proativo? Boas qualidades nos patrões e colaboradores previnem burnout no trabalho. Vários cientistas que estudam essa síndrome de esgotamento citam que para prevenir o burnout é importante tomar algumas atitudes, como por exemplo, evitar que o funcionário se sinta coagido, pressionado por normas e políticas severas. Segundo, evitar que profissionais com filhos pequenos em idade escolar sejam transferidos com frequência de cidade para não cortar os vínculos afetivos, amigos, escola, vizinhos, gerando estresse na família, no pai, na mãe e nas crianças. Terceiro, animar os indivíduos no sentido de mostrar a eles que o trabalho deles é muito importante, não importa qual seja, e que isso não pode e não precisa ser quantificado por números e que os alvos são secundários. Quarto passo, promover os valores humanos no ambiente de trabalho, lembrando que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os alvos, do que os relatórios. Cada servidor deve pensar que seu valor como pessoa é dado por Deus, que pode não haver um retorno positivo por palavras amáveis dos colegas e chefes, não porque o trabalho executado não seja bom, mas porque naquela empresa ou naquela instituição pode haver o predomínio de pessoas exigentes, legalistas, cruéis e invejosas. Outra coisa, você precisa ter amigos, pelo menos um com quem você confidencia problemas pessoais. Para prevenir o esgotamento, você precisa se tornar responsável por sua saúde e evitar desenvolver o burnout por colocar limites para as exigências injustas e exageradas dos outros, sem medo de ser criticado, porque a sua consciência estará tranquila, lembrando que haverá críticos desagradáveis. Outro passo é o líder de um funcionário que esteja passando por uma síndrome de esgotamento pode auxiliar seu liderado com empatia, compreensão, oferecer ajuda pessoal e institucional, sem paternalismo, mas com compaixão. Eu quero deixar um pensamento bíblico para sua reflexão. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Isso está na Bíblia, Eclesiastes 7,16. Paz, luz e não seja cruel com seu funcionário e não seja cruel com você mesmo. Tchau.